Hoje vamos falar de uma autora portuguesa que eu cada vez gosto mais. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho falar de A Segunda Morte de Ana Karenina, de Ana Cristina Silva. Eu quero agradecer à Wanda e à Rosário Martins o facto de me terem acompanhado nesta leitura. Muito obrigada. Foi muito prazeroso conversar com vocês durante a leitura deste livro e deixem que vos diga que eu amei este livro da Ana Cristina. A Ana Cristina tem uma forma de escrever fantástica, muito poética, e este livro é, a nível de construção narrativa, só e apenas brilhante. Na verdade, este livro é um livro que me deixou sem ar o tempo todo por motivos diferentes. A Ana Cristina começa por nos contar a história do Rodrigo. O Rodrigo é um jovem que morre nas trincheiras em França e nós vamos conhecê-lo através das cartas que ele envia para o seu amor, para o amor da sua vida. E o livro começa exatamente com o funeral do Rodrigo, onde nós vamos aí conhecer a Violante, sem perceber muito bem a ligação entre a Violante e o Rodrigo, até percebermos que ela é mãe dele, apesar de nunca o ter sido, porque o deu para adoção muito pequeno. Mas a verdade é que a Violante sempre sentiu esse peso de ter dado o seu filho para a adoção. Nesse primeiro capítulo também vamos conhecer o Luís Henrique, que é o pai do Rodrigo. E daí passamos para então estas cartas que o Rodrigo escreve ao amor da sua vida. Ou seja, nós temos neste texto um primeiro capítulo de texto narrativo, depois vamos ter texto epistolar e voltamos novamente ao texto narrativo. E é brilhante a forma como a Ana Cristina faz estes saltos de géneros literários, parecendo ao leitor que tudo é natural, parecendo ao leitor que tudo está certo e parecendo ao leitor que como se não dessemos por isso ou como se fosse natural que assim fosse. Portanto, a nível de construção narrativa este livro é brilhante, a nível de história este livro é brutal. Começa com o Rodrigo a descrever-nos a sua relação amorosa, começa com o Rodrigo a descrever-nos como é que é a guerra nas trincheiras em França e tudo isso é avassalador. E depois, quando achamos que vamos descansar e que vamos ganhar fogo, temos a história da própria Violante que nos deixa também sem ar. É muito interessante que, para além da parte da escrita, da passagem do texto epistolar para a narrativa, pareça que tudo é normal e pareça que é uma sequência lógica, mas é também muito interessante perceber que para o leitor é normal passar de um discurso epistolar onde se fala da guerra nas trincheiras em França para um discurso narrativo onde se fala de uma Lisboa glamourosa, de uma Lisboa boémia dos teatros. E é impressionante como a passagem do discurso parece certa, é impressionante como a passagem de um espaço para o outro parece evidente e parece normal ao leitor e parece uma sequência lógica. Muito, muito interessante e há aqui um trabalho de escrita que está subjacente a tudo isto, que é só e apenas fabuloso. A Ana Cristina Silva é uma autora que escreve muitíssimo bem e é também, eu li alguns livros dela ultimamente e é muito engraçado perceber que ela manobra a palavra brilhantemente, seja qual for o género que adota e seja qual for a forma de escrita que ela quer utilizar. Ela é alguém que tem uma aparente facilidade, porque isto deve dar imenso trabalho, em saltar de géneros literários dentro dos próprios livros ou de livro para livro, como se fosse fácil. E isso só faz quem é um grande escritor. Eu acho que vocês têm que conhecer todos
Ana Cristina Silva. Já tem vários vídeos no canal com livros dela, porque é uma autora portuguesa que quanto eu mais leio, mais gosto, e acho que vale muito a pena ler esta Segunda Morte de Anna Karenina. Percebe-se o título é de alguma forma explicado no livro, embora de uma forma muito velada, mas também isso é muito interessante, a associação que ela faz com a Anna Karenina e o caso da Violante. É um livro que eu acho que é um livro de autor, porque nós deixamos-nos levar pela beleza das palavras da Ana Cristina e deixamos-nos levar pela forma como ela faz o desenvolvimento da sua história. No entanto, eu acho que esta Violante é uma personagem que ficará e é uma personagem que dificilmente irei esquecer, e é uma personagem que é marcante e ao mesmo tempo é muito característica e caracterizadora, se é que a palavra existe, de uma sociedade do início do século XX, de uma sociedade do início do século XX, de uma sociedade burguesa, de uma sociedade preconceituosa e de uma sociedade onde os estereótipos imperavam e quase que era impossível sair deles. E esta mulher acaba por ser vítima disso mesmo, apesar de ser uma mulher amargurada, triste, traída, uma mulher que acaba por fazer aquilo que não quer porque o deve, e sobre esse ponto de vista é também um testemunho do que era a sociedade na altura, muito bem feito e muito bem criado. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre a segunda vida de Anna Karenina, da Ana Cristina Silva. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler. Se não estão a pensar ler, deviam pensar ler, porque o livro é brilhante. Muito obrigada às meninas mais uma vez pela leitura conjunta e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.